E temos mais análises com o Celso Cardoso e a participação da Denise Campos de Toledo. E nós recebemos agora o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Eduardo Tuma, vereador reeleito pelo PSDB. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo à Hora do Voto. Boa noite, Celso. Boa noite, TV Gazeta. E uma vez definida a eleição, é hora de pensar lá na frente, no futuro, quais os principais desafios dessa nova gestão do Bruno Covas e também com um papel importante da Câmara de Vereadores. Então, ano que vem é um ano de revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, do Plano Diretor Estratégico, e também dar continuidade ao plano de desestatização. Então, eu acredito que o maior desafio já em 2021 será esse. A que o senhor atribui a vitória do Bruno Covas, apesar da boa campanha do Guilherme Boulos, que surpreendeu, inclusive, a maioria dos eleitores? A população aprovou o que o Bruno fez nessa gestão. O Bruno assume em 7 de abril de 2018 a Prefeitura, são quase 3 anos à frente da Prefeitura, o cumprimento do que foi pactuado com a população em 2016 e também o apontamento, o melhor plano de governo para a próxima gestão. Então é uma aprovação dessa gestão e a perspectiva da próxima também. E como é que o senhor avalia esse crescimento em nível nacional, né, desse centro mais para a direita que a gente tem observado em todo o território nacional, com vários partidos do Centrão ganhando, o PSDB ratificando aqui a sua condição, o seu mandato. Como é que o senhor avalia esse momento da política brasileira? Nós tivemos na Câmara Municipal, por exemplo, acho que vou explicar por aí, a minha avaliação, minha análise, são 21 novos vereadores. Dos 21, 18 são absolutamente novos. A maioria, claro, no centro, nesse espectro político, mas nós também tivemos um crescimento nos extremos. Então, o PSOL, por exemplo, que tinha 2 vereadores, foi para 6 vereadores, e a extrema-direita também teve um crescimento bastante considerável, com Patriota, PSL. Então, a Câmara viu esse resultado como uma segunda, não vou usar essa expressão, mas como um reflexo da eleição de 2018. Em relação à eleição para o cargo de prefeito, a eleição majoritária, aí você tem razão. Nós tivemos muitos candidatos na cidade, o que acabou pulverizando bastante esses espectros extremos, esquerda e direita, e uma concentração maior no centro. Porque daí foge um pouco do que é eminentemente uma ideologia partidária e muito mais um pragmatismo daquilo que o político faz ou fez e aquilo que a população espera. O senhor avalia que o Bruno Covas vai ter tranquilidade para aprovar aquilo que ele pretende para a cidade de São Paulo, com esse espectro, com esse quadro de vereadores que nós temos e com, né, são posicionamentos tão distintos entre si? Nós vamos ter que reconstruir na Câmara a base de apoio ao governo. Quero poder ajudar também nessa tarefa. Dificuldade sempre há, mas você sabe que o começo da gestão, a Câmara tem a tendência de um voto favorável ao prefeito eleito. Isso é comum na Câmara, até porque vem de um resultado muito positivo da eleição. Então, assim, dificuldade sempre há, mas é o momento agora, a partir do resultado da eleição, de construir ou reconstruir a base do prefeito. Agora, vereador, a gente está num período de pandemia que marca essa eleição. O prefeito Bruno Covas chamou até de fake news essa história de eventualmente ter novamente um fechamento de lugares, de restaurantes, de bares, essa coisa toda por causa de uma eventual segunda onda. Mas a gente tem observado, por exemplo, um aumento considerável no número de casos, de internações e tudo mais. Existe o temor de uma segunda onda? Agora que a eleição está definida, está consumada, qual é o seu posicionamento em relação a isso? Eu vou deixar esse posicionamento claro para a área da saúde, não cabe a mim emitir posição nesse sentido. O prefeito tem dito que até o momento não há motivos para retrocesso em relação à fase que a cidade de São Paulo se encontra e aquilo que foi a reabertura ou a retomada econômica. Nós estamos cautelosos em relação a isso. A cidade se mostrou hábil a responder àquela primeira onda e hoje, inclusive com os novos equipamentos de saúde, também é hábil a responder qualquer crescimento, como é o caso. Ou seja, o senhor entende que a cidade está preparada para uma segunda onda? Então, assim, a cidade preparada e segunda onda, eu não quero dizer. Sim, claro, claro. Mas é o seu posicionamento em relação a isso, até porque é do seu partido, o prefeito acabou de ser eleito, claro. Né? Como presidente da Câmara, acho natural perguntar. Pensando também em termos de futuro, a gente já viu o governador João Dória assumiu a prefeitura, 2 anos depois deixou o cargo para sair candidato a presidente.
a gente imagina João Dória saindo candidato a presidente, a governador, desculpa, saindo candidato a presidente. O senhor acha possível também que Bruno Covas deixe essa gestão depois de 2 anos tentando se aventurar numa campanha a governador do estado? Não há a menor hipótese. Sim, nesse sentido, aí coloco eu a mão no fogo, com toda a certeza que o Bruno cumprirá os próximos 4 anos. Foi uma afirmação do próprio prefeito, nova possível candidatura só em 2026. Com certeza que ele vai cumprir os 4 anos. Nesse sentido, eu posso atestar aqui, enfim. E por que o senhor tem tanta certeza disso? Só considerando que o próprio João Dória também no passado havia dito que não deixaria a prefeitura para sair candidato a governador. Bom, eu conheço o Bruno há algum tempo. Eu tenho certeza que ele quer fazer uma nova, melhor ainda, gestão. O Bruno é novo, ele tem 40 anos de idade, então não há pressa nesse sentido. E quer entregar uma São Paulo ainda melhor. Então, assim, nesse sentido, eu acredito que ele vai cumprir a gestão os próximos 4 anos. Perfeito. E que balanço o senhor faz dessas eleições, dessa campanha do Bruno? Imaginava-se até que ele pudesse ganhar em primeiro turno, não aconteceu, o Boulos acabou arrebatando cerca de 40% do eleitorado. O senhor surpreende com esse resultado? Que balanço o senhor faz? Uma eleição bastante atípica, né? Bastante sui generis. Você teve, claro, essa questão sanitária, ela não digo que prejudicou, mas ela afetou bastante a eleição. Haja vista, inclusive, o índice de abstenção que nós vimos tanto no primeiro quanto no segundo turno. Nesse segundo turno, especialmente, e aí, claro, eu apoiei e apoio o prefeito Bruno Covas, votei nele nos 2 turnos. Eu acredito que a população acendeu um alerta dizendo que não poderia vacilar com essa eleição, tanto que o índice de abstenção foi menor em relação ao primeiro turno. Então, o balanço é uma eleição atípica em função, claro, da pandemia, da Covid, uma abstenção muito alta, mas um voto muito seguro nesse segundo turno no Bruno Covas. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Eduardo Tuma, que é presidente da Câmara Municipal de São Paulo e vereador reeleito pelo PSDB. Laerte e Luciana. E voltamos então à bancada de entrevistas com Celso Cardoso. A gente volta a conversar com o Eduardo Tuma, presidente da Câmara Municipal de São Paulo e vereador reeleito pelo PSDB. Não tem como, a gente acabou de ver essa manifestação em relação ao Boulos, a gente tem ouvido muito que, independentemente do resultado da eleição, o Boulos tem considerado um vitorioso, né? Não só pelo próprio partido dele, mas também pelas pessoas que analisam politicamente. O que o senhor pensa a respeito dessa campanha do Boulos? O senhor entende realmente que ele cresceu a ponto de se tornar um nome nacional, um nome de projeção, capaz de sonhar com voos maiores? Então, eu vou me limitar a São Paulo e vou também me voltar para dentro da Câmara. Ao longo desses 4 anos, nós tivemos um bom diálogo com todos os partidos, inclusive de oposição, o PT e o PSOL, que tinha 2 vereadores, e a minha intenção e a nossa intenção na Câmara é continuar esse diálogo com todos os vereadores, inclusive os 6 vereadores do PSOL. Política é uma questão bastante dinâmica, não é? Você tem um cenário sempre muito mutável ao longo do tempo. 2020 para 2022 existe um abismo de distância. Então, discutir agora quem vai ser candidato, eu acho que é um pouco precipitado e nós temos que nos voltar, acho que a gestão da cidade e a atuação da Câmara Municipal. A propósito da sua função hoje, presidente da Câmara, faltam 2 meses para acabar, 1 mês para acabar o ano, né? Em janeiro já é uma outra história, novos personagens, novas articulações, novos acordos. O que a gente pode esperar da Câmara dos Vereadores nesse mês de dezembro e depois pensando numa nova gestão? O senhor seria candidato à reeleição da presidência da Câmara? Então, a Câmara já fez votações importantes, inclusive na semana passada, vai continuar produzindo até, muito provavelmente, dia 20, 22 de dezembro, quando vota o orçamento. Então, projetos de intervenção urbana, operação urbana, esses projetos imobiliários que estão na lista de votação da Câmara, acho que nós vamos nos debruçar sobre isso, já fizemos semana passada e nas próximas semanas de igual forma. E na virada de legislatura, a nova eleição.
As articulações começam agora, a construção para a nova mesa diretora, para o novo presidente da Câmara, vai começar a partir do resultado do segundo turno. Eu fiz 2 anos de presidência. Eu acredito muito na alternância de poder, eu acredito que a gente deve dar oportunidade a outros vereadores. Eu não tenho apego nesse sentido ao cargo. Então, vamos ver como é que isso se constrói daqui para frente, claro, até 1º de janeiro, que é quando há a nova eleição para a mesa. Mas o senhor não descarta essa possibilidade de sair candidato à reeleição da presidente da Câmara? Eu vou lutar para que seja um outro vereador presidente da Câmara. Isso é, como eu disse, é uma nova construção. Vou procurar outros desafios, né? Acho que tem que ter essa oxigenação, uma outra cabeça para conduzir a casa pelos 2 anos e depois os últimos 2 anos, na próxima legislatura. Perfeito. Vou convidar para a conversa Denise Campos de Toledo, que é comentarista de economia do Jornal da Gazeta. Seja bem-vinda, Denise, mais uma vez. E boa noite ao vereador. Vereador, voltando um pouco a essa nova composição da Câmara, a gente vê um avanço dos partidos de esquerda, a gente vê o avanço do pessoal. O senhor falava que início de governo é sempre mais fácil, né, que se tem um período aí meio de trégua de aprovação. Só que Bruno está sendo reeleito. Então, ele não é uma novidade e pode enfrentar uma oposição maior. A articulação muda, inclusive, com essa possibilidade de mudança da presidência mesmo da Câmara e com uma participação maior de oposição, com temas relevantes, eu repito, aquela questão até do plano diretor. Obrigado, Denise, pela pergunta. Você tem toda a razão, porque a nova composição da Câmara é bastante diferente da eleição que foi criada, e que foi feita, aliás, desculpe, em 2016. Então, nós devemos enfrentar, sim, uma oposição mais aguerrida. Eram 11 vereadores de oposição, agora nós partimos de 13 vereadores, não, 14 vereadores de oposição, mas, ao mesmo tempo, quando eu disse que esse começo é um começo de trégua, em função da eleição majoritária. Então, o Bruno foi referendado com mais de 60% dos votos. O apoio popular é muitíssimo forte. Então, nesse sentido, eu acredito que, claro, com uma construção bem feita, esse 1º ano de mandato, nós teremos sim a aprovação desses projetos importantes, como foi aquele que você mencionou, a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Mais alguma coisa, Denise? Eu pergunto até porque sempre há um desgaste decorrente da própria eleição, do próprio processo, porque eram adversários dos vários partidos. Agora, o apoio, essa nova base que se formaria, seria mais à direita, que já apoiou o prefeito em várias ocasiões, ou seria com essa nova bancada? Claro, você tem razão também, evidentemente. Eu acho que centro-esquerda, centro-direita e direita devem formar a base do governo. Nós teremos um não apoio ao Bruno, eu acredito, que somente no PT e no PSOL. E daí são 14 votos entre os 55 vereadores no total. Perfeito. Obrigado, Denise. Obrigado também, Eduardo Tuma, vereador reeleito pelo PSDB e também presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Obrigado, Celso. Obrigado, TV Gazeta. Boa noite. Boa noite. Laerte, Luciana.